Nós vamos conversar agora com o psicólogo Alexandre Brito sobre um tema que eu considero importantíssimo, a importância de não se fazer nada, a importância do ócio para tudo, para a criatividade, para o descanso. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Enfim, nós já tivemos obras, inclusive obras clássicas, em torno do ócio. Qual é a importância do ócio para o nosso desenvolvimento da criação, acho que até mesmo para o nosso desenvolvimento mental? Olha, você falando, me lembrou até da música da Rita Lee, né? Nada é melhor do que não fazer nada. Olha, muitas vezes a gente tem uma relação ruim com isso, na verdade. Acho que a gente está perdendo tempo, matando tempo, ou que a gente se sente inútil, ou algumas pessoas pensam até preguiça como algo negativo, como algo ruim, como um pecado. Mas é bom que a gente sabe que o ócio não necessariamente é esse momento de preguiça, esse momento em que eu estou perdendo tempo em não fazer nada. Até porque o ócio tem uma outra relação. Ele tem uma relação de cuidado com a sua saúde, é um cuidado de si. Mas para ter o ócio, você tem que se desvincular, por exemplo, de obrigações e de algumas responsabilidades. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa irresponsável, mas no sentido em relação, por exemplo, ao trabalho, em relação a algumas obrigações que você já tem, na qual você se desliga dessas obrigações em nome do cuidado de si. Também não é egoísmo, porque cuidar de si não é egoísmo. Pelo contrário, quando você cuida de você, direta ou indiretamente, você também cuida do outro. Então o ócio tem relação com esse desligamento em relação ao trabalho, ou alguns vínculos obrigatórios, ou alguns vínculos que a gente tem no cotidiano, que a gente pode tirar esse tempo e um espaço para a gente. Agora, o que é o ócio? Porque, de uma certa forma, a gente está sempre fazendo algo, mesmo naquilo que a gente convencionou chamar de hora vaga. Ou seja, eu não estou trabalhando, estou em casa, mas daí eu vou me sentir muito mal se eu estiver em casa e, por exemplo, não ligar a televisão e assistir uma série, fazer uma maratona no Netflix. Eventualmente tem os livros, mas isso eu gostaria de tratar de uma outra forma. Mas isso pode ser considerado um ócio, eu me sentar, me prostrar na frente da televisão e ficar assistindo uma série durante horas e horas e horas. Isso também é ócio? Olha, essa é uma boa pergunta, porque o ócio, o que é a negação do ócio? Sabe por que é a negação do ócio? É o negócio. A palavra negócio, neg, o prefixo neg, significa negação. Então, toda vez que você está envolvido com algum negócio, você não está no ócio. O ócio, ao contrário de que muitas pessoas acreditam, ele não é passivo. Não é você simplesmente se entregar ao nada. Pode até ser parte do ócio. Mas o ócio ele também é produtivo. Até porque, geralmente, a gente vê produtividade com dinheiro, com renda, né? Aquela questão que a gente transforma tempo em dinheiro e acredita que se eu não estou fazendo nada, eu estou perdendo meu tempo. Ou uma pessoa que às vezes também está desempregada e acredita que por ela estar desempregada, ela tem que fazer uma coisa, tem que ser um corpo útil e não aproveita às vezes esse momento em que ela também pode ter um tempo para ela. Então, se você não está envolvido em um negócio, você pode estar sim, de fato, cuidando de você e pode ser que às vezes você precise não pensar em nada para exercitar esse ócio. O ócio na Grécia Antiga, né, com os cidadãos gregos, eles até identificavam o ócio com a escola, né? Tem uma relação etimológica, que é quando você aprende, mas você aprende sobre você. Você aprende sobre o mundo, você aprende a lidar com a sua própria solidão, você ainda aprende a não tratar a solidão como um abandono, você tem uma relação de cuidado de si. Esse é a grande importância do ócio, até porque historicamente a gente trata o trabalho como um castigo. A própria palavra trabalho vem de tripalium, que significa um castigo, né, no final das contas. Mas algumas pessoas tratam então o trabalho como castigo e o ócio, esse outro lado da moeda, seria o prazer. Então a gente tem que saber encontrar mais ou menos um equilíbrio e a possibilidade de você sim se desligar das coisas do mundo e quem sabe não pensar em nada seja parte sim desse ócio. Então o ócio ele é ativo, um processo de cuidado de si. Nós estamos conversando com o psicólogo Alexandre Brito sobre ócio. Alexandre, qual é a importância de a gente praticar o ócio? Olha, o ócio ele tem justamente essa importância. Em primeiro lugar, de você saber como você se relaciona com você.
Imagina, você está sozinho e nem você se suporta, né? Então é algo que você tem que mudar na sua vida. Então, o ócio, ele tem essa função de você se desligar mesmo, essa função de cuidado de si. Esse momento que você tira para você, em que você não tem um compromisso com o trabalho, ou um outro compromisso que não necessariamente é formal. Por exemplo, uma mãe, ela pode ter momentos em que ela deixa de ser mãe o tempo todo para cuidar dela, né? Muitas vezes ela é mal vista, inclusive, quando ela faz isso, mas ela pode ter e deve ter esses momentos de ócio, esses momentos dessa falta dessa função materna em alguns momentos. Da mesma forma que a gente também tem essa relação com o trabalho, que a gente tem que faltar em alguns momentos nesse sentido, de não estar com um compromisso o tempo todo. Então, a importância do ócio é em relação à nossa saúde, a saúde do corpo, a saúde mental. Porque muitas vezes, quando você se envolve demais em algum trabalho, em algum empreendimento, em algum negócio, você vai ter ali o seu desgaste físico e psicológico. Então, o ócio é justamente um exercício de resistência a essa entrega total a um trabalho, a algum negócio, e é um momento que você cuida de si, se conhece melhor, um tempo que você tira para você, um momento em que você pode até se sentir inútil, mas é preciso que a gente tenha a capacidade de tirar prazer da inutilidade. Alexandre, essa teoria, ou as teorias relacionadas ao ócio, elas ganharam um grande impulso com os textos do Domênico de Masi. Uma curiosidade, antes do Domênico de Masi, nós tínhamos essas teorias. Para quem não conhece, o Domênico de Masi é um sociólogo italiano que ficou muito famoso, escrevendo acho que foi por volta aí do ano 2000, mais ou menos, ele produziu um livro a respeito do ócio criativo, mas algo que eu desconheço e queria perguntar é o seguinte: antes de Domênico de Masi, já se falava muito a respeito da criatividade surgida a partir do ócio? Sim, já sim. Se você pegar, por exemplo, no século XVII com Spinoza, se você pegar no século XIX com Nietzsche, se você também pegar Foucault, são autores que vão elogiar essa capacidade nossa produtiva, não necessariamente uma produção envolvendo o mercado ou a produção de capital, de dinheiro, mas essa produção de saúde, essa produção de si, essa produção que diz respeito a uma capacidade de você se reinventar. Esse termo que você usou, ele é muito interessante. O ócio, no final das contas, ele é criativo, pois ele tem justamente essa relação de você se reinventar na relação com você, com uma certa solidão na qual você, com você mesmo, é capaz de mudar. Porque nem sempre a gente, na relação com o outro, com o mundo, enfim, nós temos essa possibilidade. Então, esses autores, eles trazem justamente isso, que é quando você, na relação consigo, consegue se reinventar. Ok, então, muito obrigado, Alexandre. Uma última pergunta. Oi. O que você aconselharia a pessoa a fazer para ter um bom tempo de ócio? Você indicaria algum tipo de atividade? Isso vai de pessoa para pessoa? Um livro no momento do ócio é melhor do que, eu repito, uma série ou algo assim? Qual é a sua indicação? A minha indicação é que a pessoa se aproxime daquilo que ela deseja. Ela se aproxime, talvez, daquilo que ela se afastou por causa de algum negócio. Veja bem, porque ela teve que abandonar, talvez, algum prazer, algo que dizia sobre ela mesma, por causa de alguma atividade burocrática ou por causa de alguma necessidade financeira, enfim. Então, o negócio justamente pode nos afastar de alguns prazeres, de alguns desejos, de algumas realizações pessoais que às vezes a gente abandona desde a infância. Então, os desejos da infância, da adolescência, enfim, eles não necessariamente nos abandonam. Somos nós que, de alguma forma, não conseguimos assumir eles, admitir esses desejos. Então, se você está num momento de ócio, esse é um momento que você tira para você e não mais ninguém. Então, talvez você possa repensar o que aquilo pode te causar alguma criação em si, vamos dizer assim, alguma coisa que te agregue, que te acrescente, que te dê potência, que te dê vida, que te faça se sentir vivo, mesmo que isso seja imensurável, você não consiga mensurar, mesmo que isso não seja algo útil, vamos dizer assim, para o corpo social, mesmo que isso não seja algo, vamos dizer assim, que faça diferença na vida cotidiana das pessoas, enfim, mas que traga uma diferença para você, uma realização pessoal. Então, talvez se aproximar de um desejo abandonado,
ou se aproximar de leituras, isso também é muito interessante, se aproximar daquilo que você acabou abandonando e buscar fazer isso em algum tempo que você tira para você. E veja bem, se você faz isso, as chances de você ter mais a capacidade de alegria, de você se cuidar, de adoecer menos, ou até mesmo melhorar o seu sistema imunológico, ajuda bastante, porque você vai estar se aproximando, no final das contas, de você mesmo. Então veja bem, o ócio, ele é produtivo, ele é criativo e ele é ativo, porque então é uma relação sua contigo, na qual você tem uma maior relação com seu desejo, uma maior relação, um compromisso com você. Agora, cada um realmente vai saber aquilo que tem mais interesse em se desenvolver, aquilo que tem mais interesse de se aproximar, conhecer que talvez nunca conheceu, aquilo que talvez teve medo de conhecer e não teve até então contato com isso. Então, nesses momentos de ócio, você se aproxima daquilo que talvez você tenha se afastado e você vai ter um duplo ganho. Você talvez tenha um ganho do conhecimento e um ganho no sentido da criatividade e invenção de si. Muito obrigado, Alexandre. Conversamos aqui com o psicólogo Alexandre Brito. Bom final de tarde, boa noite. Bom final de tarde. Até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.